Olá, meu amigo e amiga. Sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, iniciando mais um encontro neste sabadão, nesses tempos em que pessoas como você está observando as coisas que estão acontecendo ao redor do nosso país, estão vendo que aqui no Brasil nós escapamos de situações muito complicadas. É como se nós, de fato, estivéssemos numa espécie de livramento, porque quando a gente olha coisas que estão acontecendo com nações que foram referências para muitos de nós em muitos aspectos, né, como, por exemplo, os Estados Unidos e a Argentina, a gente tem que ver que, olha, essas nações estão com problemas muito sérios e se nós estivéssemos com pessoas alinhadas com essas duas nações, nós também estaríamos numa situação muito complicada. E eu vou mostrar aqui para vocês como as pessoas que estão alinhadas com essa gente fora do nosso país, como eles estão passando por uma derrocada, e uma derrocada até vexatória. Vou mostrar aqui para vocês cenas que, olha, dá até para a gente vibrar um pouco, né? Com a firmeza, a educação, o olhar crítico de algumas pessoas quando elas enfrentam esses insanos em ambientes públicos, como eu mostrarei aqui para vocês, aqui no nosso portal. Bom, antes de entrar nos temas, é sempre fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal, ainda não nos conhecia, ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. É uma forma de você interpretar melhor aqui como nós tratamos de vários assuntos aqui do nosso país e de fora do nosso país também. Compartilhe os nossos vídeos, se você gostar, e nunca se esqueça do seu joinha, seu comentário, e, se puder, prestigie também nosso clube de membros e o nosso novo canal de cortes. Tudo isso eu coloco no primeiro comentário aqui do nosso portal para você linkar e votar na gente também, lá na premiação do IBEST, tá legal? Então vamos aqui aos temas. Começando aqui com essa história aqui, né, gente? Olha, essa gente do mundo cão, como eles vibraram com essa proposta infame que foi derrotada a partir das manifestações que pessoas como você, eu e milhões de brasileiros fizemos aí por todos os cantos aqui no nosso país. Quando eles aprovaram a PEC da bandidagem, que eles chamavam a PEC da blindagem, eles estavam acoplando essa proposta a um projeto de anistia. Então, para eles era uma vitória espetacular, né? E aí, de uma forma bem hipócrita e bem bandida, eles comemoraram essa vitória do mal com orações, né? Ou com uma oração. Bom, vamos relembrar isso aqui, se você não viu, só para a gente ver como é que o que acontece com a cabecinha dessas criaturas? Porque todos eles desapareceram, né? Ninguém está falando absolutamente nada. Vamos recuperar a cena aqui, vamos lá. Gente, parece aquelas cerimônias de algumas religiões fundamentalistas, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos é ofendido. E não nos deixeis cair. É gente muito bandida, muito vigarista, né? E tomaram uma sapecada no Senado que eles estão até agora tentando entender qual é o rumo de casa. Uma cerimônia muito interessante que aconteceu foi na CPMI lá do INSS. E sempre o bolsonarismo insano faz coisas e, de repente, quando encontra uma pessoa muito equilibrada, muito firme, que olha nos olhos e dispara alguns mísseis, eles ficam desesperados. A cena foi essa aqui, porque o ministro que é da CGU, a Controladoria Geral da União, ele foi enfrentado ali, tentaram encurralá-lo, mas a coisa ficou ruim para essa gente do mundo cão. Vamos ver aqui a performance aqui do senhor Van Hatten com o Rogério Marinho e o ministro da CGU. Responsabilidade, não, senhor ministro. O andar de baixo fez o serviço certo. Aliás, a Eliane deveria estar sentada na sua cadeira. Ela deveria ser a ministra. E o senhor, se tiver sorte, volta apenas para casa. Porque deveria, na verdade, ir para outro lugar pela sua omissão, prevaricação e possível conivência. Muito obrigado, senhor presidente. Vinícius, o senhor tem tempo para comentar? Depois do artigo 14. Está me acusando sem nenhuma prova, sem nenhum indício sobre um comportamento inadequado. Esse é o Marcos Vinícius, ministro da CGU. Esse está aqui de óculos, né, falando, né? Meu, e sem saber o que o Código Penal fala sobre prevaricação, inclusive. Bom, já chamou o Van Hatten de idiota, né? O senhor nem leu o Código Penal, o senhor nem sabe o que é o crime de prevaricação. Mas vamos lá. No artigo 319. Mas parece que a estratégia é tentar me intimidar. Aliás, o nome dele é Vinícius Marques de Carvalho, eu me equivoquei. Vamos lá. Parece que a estratégia é tentar fazer com que a CGU talvez não tivesse feito nada.
né? Parece que a estratégia é tentar fazer com que a CGU não venha aqui e fale de uma contradição imensa no discurso do deputado Marcel Van Hatten. Imensa. Porque se eu prevariquei, tendo estimulado a minha equipe a fazer a investigação, se eu prevariquei quando a minha equipe decidiu que o melhor caminho era a investigação junto com a Polícia Federal. Só um pequeno esclarecimento, né? Eles estão tratando aí desse escândalo do INSS de trabalhadores aposentados, melhor dizendo, que foram descontados sem darem autorização. E a CGU disparou um processo junto com a Polícia Federal. E o Van Hatten está dizendo que o senhor prevaricou, assim, deveria ter feito outras coisas e tal, e ele está explicando aqui. E mostrando que a CGU, na gestão dele, foi muito eficiente, porque inclusive descobriu coisas que os bolsonaristas ficaram muito chateados. Você verá a cena agora. Vamos lá. E eu falei, vão adiante, façam a investigação e o processo administrativo de responsabilização vai ser aberto depois da operação com a Polícia Federal. Porque era uma investigação que estava em sigilo. Essa foi a estratégia da minha equipe. Eu não estou passando nada para baixo. Eu assumo totalmente a minha responsabilidade como ministro da CGU e eu sei que todos os dados, deputado Marcel, que aparecem aqui do trabalho da CGU, 63% de aumento de visita do Portal da Transparência se deve ao nosso trabalho. 1,25 bilhão de reais de economia por meio de uso de inteligência artificial nos contratos de licitação nesse país são por conta do trabalho da CGU. Foi a CGU, a equipe técnica da CGU, que o senhor tanto elogia e merece mesmo elogio, que descobriu a fraude da carteira de vacinação do presidente Jair Bolsonaro. E isso permitiu com que o doutor Mauro Cid fosse preso e a delação dele gerasse o que gerou. Porque é a mesma equipe técnica da CGU. É a mesma equipe técnica e eu agradeço... O presidente, essa posição política do presidente. Senhores, olha, o senhor está mostrando que o senhor é um profissional e um agente político. Por favor. O senhor respeita. Ô, Rogério, você que respeite. Você é ator, você que respeite. A prevaricação. Eu vou cortar. O senhor faz uma defesa. A moça lá atrás rindo, né? A moça lá atrás rindo, tipo, mas que pancada, hein? Que pancada que eles tomaram, hein? Os bolsonaristas aqui. A menina ficou rindo ali, à vontade. Bacana isso. Deputado Marcel Van Hatten. Fala o que quer. Aplaudi tudo. Vossa Excelência teve todo o tempo para falar. Toma. A mesma equipe que eles estão acusando aí, que eles acusaram de ter tido uma lerdeza, foi que identificou as falcatruas todas do inelegível, né? Que pancada. Agora, a pancada depois veio com o Moro. O Moro também veio acusar também de prevaricação, né? Aí tomou uma também que, gente, a cara do Moro foi constrangedora. Vamos lá. Mais ainda, houve um acréscimo do volume dos descontos e dos beneficiários. Vossa Excelência não entende que tem uma responsabilidade, que Vossa Excelência falhou na condução desse trabalho, que, aliás, é a afirmação do próprio ministro Rui Costa, que ninguém está acusando aqui de ser da oposição. O senhor que está dizendo que é a afirmação do ministro Rui Costa. Não, está da declaração da entrevista dele. O ministro Rui Costa achava que esse problema deveria ter sido resolvido e ele foi resolvido com operação conjunta com a Polícia Federal. Esse trabalho que a CGU desenvolveu com a Polícia Federal, senador Sérgio Moro, é um trabalho que podia ter sido desenvolvido durante a sua gestão como ministro da Justiça, porque o senhor também recebeu denúncia sobre isso. Ministro, quando eu recebi essa notícia, o presidente do INSS... Olha a cara do Moro. O senhor não encaminhou para a Polícia Federal nem para a CGU. Ministro... Esse é o fato. O senhor não encaminhou para a Polícia Federal nem para a CGU. É o fato. E aí, contra fatos, né, seu Moro? Não tem argumento. Ficou com cara de bobalhão, né? Nós investigamos... O cara ficou mal, né? E fizemos o nosso trabalho. É isso que aconteceu durante a minha gestão na CGU. Que pancada, hein, gente? Que pancada. Então, quando alguém está preparado, está com a verdade, está com os argumentos, aí enfrenta essas criaturas do mundo cão, o problema é esse. Agora, tem uma outra criatura do mundo cão que eclodiu e está governando São Paulo. Ele utilizou como
uma forma de fazer carinhos no mercado, né, o pessoal da Faria Lima, nos investidores, naquela gente que ele ficou grudado ao tempo do Bolsonaro, vendendo as coisas do nosso país, dando martelada por todos os lados. Pois bem, ele quis agradar ao mercado e fez um discurso, que é esse aqui, elogiando o Milei, né? E aí a gente vai falar o que está acontecendo com o Milei na sequência. Disse o Tarcísio para os mercados: o Milei fez isso, corte de gastos que atingiram os pobres. E claro que ele não falou dos pobres. O Milei fez isso, corte de gastos, com muita propriedade na Argentina. Ele comunicou que ia tomar medidas duras na campanha, no discurso de posse. Está tomando medidas duras. Se você me perguntar se seria possível cortar 5% do PIB de despesa do Estado num ano, eu diria, é impossível. E ele fez. Consequência disso, a inflação está caindo, o fluxo de capital aumentou, ele tem um probleminha ainda no câmbio, né? E está chegando a eleição. Então ele tem uma eleição no meio do mandato lá, que é um pouco complexa, né? Ele vai ter que pensar quando mexer com essa questão do câmbio, né? Um câmbio um pouquinho mais apreciado do que deveria estar, mas ele está indo bem, está fazendo as reformas que são necessárias. Aí está começando a querer tirar a cabeça do buraco, está começando a querer crescer. A inflação foi lá para baixo, ou seja, se ele está fazendo isso numa situação muito mais complexa, se ele está mostrando que é possível, por mais que a gente não vai fazer a mesma coisa. Por que é que a gente não vai fazer a mesma coisa? A gente tem que ficar aqui marcando passo? Essa é a pergunta. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a discussão é somente eleitoral. Isso não vai levar a gente a lugar nenhum. Senhor Tarcísio, o senhor consegue falar do Milei hoje? O senhor poderia ir lá na Argentina, né? Abraçar o Milei, tirar uma foto. O senhor poderia, inclusive, sugerir às pessoas que têm dinheiro aqui no Brasil a investirem lá no governo do Milei. Ora, seria uma coisa coerente, né? Que no Brasil está tão complicado, então tinha que tirar dinheiro daqui e jogar na Argentina, jogar nas bolsas, nas empresas, no processo de privatização, apostar tudo por lá, né? Enfim, em fundos de investimentos, né? A Argentina tá coisa. Só que não é bem assim, né? Milei sofre nova derrota na Argentina e vê bola de neve ficar maior. Presidente argentino acumula derrotas e vê a economia perdendo força. E tem escândalo de corrupção envolvendo a irmã dele, que é uma criatura esquisitona, né? Tem uma relação ali no governo que meio incompreensível. É somente à luz das análises freudianas que alguém pode decifrar melhor. Mas o Milei está tomando pancada por todos os lados. Hoje o jornal O Estado de São Paulo está levantando essa questão, né? A encruzilhada da Argentina. Às vésperas de eleições cruciais, Milei, defensor do câmbio flutuante, retoma controle sobre o peso. Gente, está fazendo de tudo para tentar se livrar e olha, o destino de Milei, gente, olha, não será nenhum tipo de exagero a gente dizer que ele terminará ou na cadeia ou fugindo da Argentina, porque ele está afundando, e se essas eleições agora, que vão acontecer nesse mês de outubro, derem um resultado muito desfavorável a ele, acabou o governo dele. Não tem o que fazer. Aliás, essa é a análise corrente de todos os analistas que estão observando o que está acontecendo na Argentina. O editorial cita aqui alguns pedaços interessantes, algumas partes interessantes. 5 meses após eliminar algumas das pesadas restrições para a negociação de dólares na Argentina, o governo de Javier Milei deu um passo atrás, retomando a regra que limita o acesso ao câmbio oficial a empresas e indivíduos que negociam divisa norte-americana com fontes além do provedor oficial, o Banco Central do país. E aí eles vão desenvolvendo aqui, né, que a Argentina o Milei está vendendo a alma ao capeta mesmo, literalmente. E aí o seguinte, foi lá para os Estados Unidos pedir uma grana, um apoio para o Trump, e aí deu uma contrapartida esquisita demais, gente, porque ele, sem autorização do Congresso argentino, ele permitiu, se não um decreto, permitindo que tropas dos Estados Unidos, tropas militares, façam exercício na Patagônia. Um negócio preocupante até para os militares brasileiros, até para a nossa segurança também, né? Que negócio estranho, né? A polêmica autorização de Milei para soldados dos Estados Unidos participarem de exercícios militares em 3 bases navais argentinas. O governo da Argentina permitiu, por decreto, a presença de tropas americanas no seu território sem o aval
do Congresso Nacional do país. Isso deu um quiprocó danado, inclusive lá em Ushuaia, a cidade que fica lá no extremo sul da Argentina, na Patagônia, porque o prefeito já não gostou dessa história, não. Isso aí deixou a população de lá, inclusive, muito incomodada. Mas isso nos dá a noção do que está acontecendo com esse mundo paralelo, esse mundo cão. E também nos dá a noção do que é que nos livramos aqui no nosso país. Gente, nosso encontro mais tarde, eu vou trazer aqui para vocês mais algumas informações de coisas que estão acontecendo nos Estados Unidos. Eu sempre disse para vocês que a sociedade americana está passando por um processo de corrosão muito grande. Mas a coisa tá de um jeito, gente, que, olha, é para nós ficarmos preocupados aqui no nosso país com a insanidade toda que está acontecendo por lá. Bom, eu vou trazer aqui para vocês as cenas, as informações, mas por enquanto eu vou ficando aqui com vocês, tá bom? Mais tarde a gente se vê, um grande abraço, tenha um ótimo sábado, que eu garanto que estará muito melhor do que algumas criaturas aí que andaram orando, mas o horário errado, né? Um grande abraço, tchau!